Dando continuidade ao nosso curso de Registro de Atendimento Integrado das Naturezas Prioritárias, vamos partir para a ocorrência de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. Nosso caso de hoje será: professora é morta em escola particular após ser roubada. A nossa vítima e o autor vamos permanecer o mesmo, e o fato ocorreu na Avenida 85, no setor Marista. Então, de posse dessas informações fictícias, bora para o nosso registro. Os dados iniciais nós já sabemos de cor, então vamos passar rapidamente por eles. Endereço preenchido, vamos passar para o tipo do local. No nosso exemplo aqui em particular, né, falamos que foi dentro da escola, então a professora foi roubada, né, e assassinada, né, morta no colégio onde ela estava lecionando. Então, no nosso tipo do local será estabelecimento de ensino, e o tipo do local específico será escola de ensino médio particular, que vai depender, né, se vai ser fundamental ou particular. Nosso exemplo aqui será de ensino médio particular. Perfeito. Após ser o tipo local específico, vamos partir para a inserção da natureza. Então, aqui não muito raras vezes, né, a inserção de algumas naturezas que acabam deixando a desejar. No nosso caso em específico, nós estamos tratando de um crime, né, tipificado lá na parte dos crimes contra o patrimônio. Então, ele é um crime contra o patrimônio. Então, existe uma tipificação própria para esse tipo de crime. No entanto, né, às vezes por falta de conhecimento, falta de algum ensinamento jurídico, às vezes alguns agentes de segurança pública colocam dois fatos, né? Colocam o roubo e colocam o homicídio. Então, inserem duas naturezas para o mesmo fato, sendo que nós temos uma tipificação própria para a situação específica. Então, nessa situação, não será homicídio mais roubo, né? Mas sim uma tipificação própria, chamado latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é o roubo seguido de morte. E a instrução que nós temos é subir para si coisa móvel alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência, pessoas depois de havê-la por qualquer meio, reduzida a possibilidade de resistência. Se da violência resulta a morte, é reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. E aqui, como eu vou saber, né, se da realização ela é consumada ou tentada? Apesar daqui não ser uma aula jurídica, né, não estamos aqui para isso, no entanto, é interessante sempre pensarmos quando vai ser tentado ou consumado. Principalmente no crime de latrocínio, tem algumas dúvidas. Um macete aí que eu acabei aprendendo, né, quando estava fazendo na época de concurso. A gente vai decidir um macetinho, né, com a parte da morte. Apesar de ser um crime contra o patrimônio, né, previsto nos crimes contra o patrimônio, quando nós temos a morte, se a pessoa faleceu, então eu tenho consumado. Se a pessoa não faleceu, é tentado. Então, independente se conseguiu furtar ou não, ou roubar, né, ou não, os pertences da vítima. Então, o que vai definir para nós se é consumado ou tentado, o macete é focar na morte. Se a pessoa morreu, consumado. Se a pessoa não morreu, tentado. Então, no nosso exemplo aqui, como a professora veio a falecer, infelizmente, foi consumado. Então, temos aqui envolvimento de autor menor. Na história não fala, né? Vítima menor. Violência doméstica contra a mulher? Não, também não houve. Foi violência contra idoso? Também não. Subtração de carga? Também não. Crime cibernético nem confronto policial. Então, nesse exemplo específico, envolvimento será outros. Houve apoio externo? Nosso exemplo aqui vamos deixar em branco. A motivação inicial do latrocínio foi de conflitos na comunidade, atividades criminais, outras motivações, conflitos afetivos familiares. Como aqui ó, nós temos crimes contra o patrimônio, né, restantes e morte, nós temos aqui o roubo. Então, vamos inserir como motivação inicial o roubo. O roubo. Então, beleza. Já foram inseridos, né, as unidades aqui da PM.
e do bombeiro pertinentes à área do local da ocorrência. E vamos partir para a inserção das pessoas. Vamos marcar aqui o nosso autor como de costume. O meio empregado pelo autor, nosso exemplo aqui vai ser uma arma de fogo para acompanhar o nosso desenho. O meio de locomoção, vamos supor que ele evadiu num automóvel, chegou e evadiu no automóvel. E aqui está me perguntando, né, qual foi a condição social, no caso do nosso exemplo do autor. Vou colocar aqui como informações insuficientes. Vou descer lá, marcar apenas campos obrigatórios e vou preencher o nosso agente aqui, né, o nosso autor. Dados preenchidos, informarei o telefone desse autor, caso eu tenha, e-mail e adicionarei informação. Vou adicionar agora a vítima, clicarei no mesmo campo. As informações que foram pedidas, meio de locomoção e a condição social. Nesse exemplo específico eu não tenho essa informação, vou preencher como informações insuficientes. Caso eu tenha, vou preenchê-las com os dados correspondentes. Vou descer até mostrar todos os campos. Essa pessoa morreu? Sim. Tipo do telefone. O contato. Vou adicionar a informação. O próprio RAI ele já vai trazer essa informação para mim aqui, né? Como foi adicionado a mulher, ele está perguntando. Foi adicionado a mulher vítima e contém natureza de fato típico. Houve violência doméstica contra a mulher? Sim ou não? Nosso exemplo aqui, não houve, não vou marcar. Uma coisa interessante, quando nós temos, né, eu já tinha dito lá quando a gente foi registrar as outras ocorrências, os senhores devem ter acompanhado, quando nós temos uma informação que ela é obrigatória, ela traz para mim um asterisco na cor vermelha. Quando eu tenho algum campo que pelo menos algum deles deve ser preenchido, os campos que pelo menos um desses aqui deve ser preenchido, ó, ele traz na cor azul. Então, no nosso exemplo específico aqui, eu posso colocar qualquer um desses aqui, de acordo com o fato, lógico, obviamente, né? Então, no nosso exemplo aqui, vamos adicionar a arma. Eu sei que foi uma arma de fogo, no entanto, eu não tenho identificação dela. E quem estava portando essa arma? O nosso Abelardo, aí, nosso já conhecido Abelardo. Beleza? E vamos adicionar a informação. Perfeito. Arma devidamente adicionada. Dados perfeitamente adicionados. Vou partir para o registro da ocorrência, informando os dados do fato. Narrados. Perfeito. Vou gerar a ocorrência. Ocorrência salva com sucesso. Nesse exemplo aqui em específico, vou adicionar mais uma pessoa. Apenas a título de conhecimento. Vamos supor que lá na escola tenha tido uma testemunha, que não tem nada a ver com o fato, mas ela é testemunha dessa natureza. Pode olhar que não pediu nenhuma dessas informações. E eu virei aqui e vou adicionar uma pessoa qualquer como testemunha do fato. Ela não participou. Ativamente, nem como vítima, nem como autora. No entanto, ela tem a sua participação como testemunha no fato. Pode olhar que os campos são bem mais reduzidos, né? E o preenchimento é extremamente rápido. Perfeito. Terceira pessoa adicionada, autor, vítima e a testemunha. Após isso, vou colocar como salvar a ocorrência. Perfeito, a ocorrência salva com sucesso. Bora para a próxima?